Oi, tudo bem? Meu nome é Maria Júlia, eu sou aluna do primeiro B de Meio Ambiente do IFMT Campus Juína e hoje eu e meu grupo vamos apresentar um trabalho da disciplina de Educação Ambiental com o tema Fossas Sépticas. Primeiro, o que é uma fossa séptica? Uma fossa séptica é um tratamento de esgoto doméstico, onde é feito a separação dos resíduos líquidos e sólidos. Oi, eu sou a Gabriele, vou falar como funciona a fossa séptica. Então, a fossa séptica, ela vai purificar essa água que vem dos vasos sanitários, porque daí quando for devolvido para o meio ambiente não haja um impacto ambiental. Primeiro, esses dejetos vai para um tanque. Lá acontece a decantação, que é quando a parte sólida fica no fundo do tanque. Em seguida, quando esse líquido vai enchendo dentro do tanque, ele vai passar por um cano que fica na parte superior e vai para a parte inferior de um outro tanque. Em seguida, ele vai passar por uma filtragem que passa por rochas, pedras, areias. Depois, ele vai para um outro tanque que é chamado de sumidouro. Quando ele vai para um sumidouro, ele já está pronto para ser descartado para o meio ambiente e até mesmo reaproveitado. Oi, meu nome é Natália e eu vim falar sobre vantagens e desvantagens de ter uma fossa séptica. Uma das vantagens é o aproveitamento de efluentes na agricultura, como forma de reuso da água e de compostos orgânicos. E uma das desvantagens da fossa séptica é mau mantimento da água, que pode juntar mosquitos e insetos e transmitir uma doença. Meu nome é Mariana. Então, as fossas sépticas elas precisam de alguns tratamentos especiais, como um buraco muito fundo e uma tampa resistente, porém imovível, e uma saída de ar para que os gases tóxicos, como o metano, podem sair, senão pode explodir. Olá, eu sou a Amanda e vou fazer as perguntas para a entrevista. Olá a todos, eu sou a professora Ellen, professora da Universidade Federal do Amazonas. Minha formação é em Engenharia Sanitária e Ambiental, com mestrado em Saneamento e Recursos Hídricos na Universidade Federal do Pará e doutorado em Sociedade e Cultura na Amazônia pela Universidade Federal do Amazonas. Bom, vamos dar início, né? Primeiramente, gostaria de agradecer ao convite das alunas em poder contribuir aí com o seu trabalho acadêmico. Tá? Então, vamos dar início à entrevista. Então tá, vamos lá. Qual a diferença entre uma fossa séptica com uma fossa tradicional? Bem, a diferença entre a fossa séptica e a fossa tradicional está basicamente no princípio no princípio construtivo, operacional e de manutenção, tá? Eu entendo aqui como fossa tradicional que vocês estão colocando como as fossas rudimentares, né? As fossas negras, que são aquelas escavadas diretamente no solo, sem nenhuma estrutura, onde recebe os dejetos de fezes e urina. As fossas de parede vazadas, de alvenaria, né? Muitas vezes construídas com aberturas, né? Nas suas laterais, ou que possui fundo falso, né? Então, normalmente são essas estruturas aí que a gente chama de fossas tradicionais, tá? Existe uma variante também que a gente observa muito dessa fossa tradicional, que as pessoas elas constroem fossas, chamam de fossa séptica, né? Aqueles tanques, aqueles grandes tanques, né? Construídos totalmente fechados, né? Em alvenaria, mas que não leva em consideração critérios, né, técnicos critérios técnicos de construção mesmo, ou seja, qual a capacidade, né, ou seja, qual o volume necessário daquela fossa. Às vezes eles constroem tanques enormes, né, considerando que aquele esgoto vai ficar ali, aquela fossa vai ficar recebendo aquele esgoto, que por um longo período de tempo, e quando ela estiver cheia, eles mandam fazer a limpeza, né? Pedem para fazer a limpeza e voltam a fazer uso daquele grande tanque.
Então, na verdade, ali não funciona, né, o sistema de tratamento, o qual a gente entende que seja uma fossa séptica, não vai funcionar. Então, já a fossa séptica, ela já é uma unidade de tratamento preliminar, ela entra numa estrutura, né, de etapas de tratamento, do tratamento de esgoto, né, como sendo a primeira etapa ali, aquela etapa que vai fazer a remoção de grande parte dos sólidos, né, dessa separação entre o sólido e o líquido, né, e essa grande parcela de sólidos que vai ser depositada, ela vai passar por um processo de digestão anaeróbia, né, ou seja, com bactérias que não precisam de oxigênio. E ali já ocorre uma redução desse impacto, né, desse esgoto, se fosse lançado diretamente in natura, ou seja, sem nenhum tipo de tratamento. Então, a fossa séptica, por ser uma estrutura tecnicamente, né, que atenda critérios técnicos, né, de construção, de operação, de manutenção, ela já passa a ser uma unidade mais correta, né, uma unidade a mais adequada para ser utilizada aí no tratamento do esgoto doméstico. Tá? Vale a pena ressaltar que as fossas sépticas, como eu falei, elas têm elas são uma unidade de tratamento primário, possuem uma eficiência aí de remoção de matéria orgânica, que é o que se busca, né, num tratamento de esgoto, em torno de 50%. Então, ela requer ainda um pós-tratamento, né, um pós-tratamento e um destino final, tanto da sua parte líquida quanto da sua parte sólida. E hoje, infelizmente, ainda é um grande desafio essa parte sólida, né? O efluente líquido, a gente tem unidades sequenciais que tratam esse líquido ainda para colocar ele em condições de lançamento diretamente no meio e não cause tanto impacto ou problemas de ordem sanitária, né? E ambiental também. Mas a parte sólida, né, que é o lodo, né, que se forma no fundo dessas unidades, que ainda é o grande desafio, né, que são os lodos de fossa séptica, que ainda requer um certo tipo ainda requer um tratamento adequado, né, para que ele possa ser descartado de forma correta. Tá? Então, é importante a gente fazer essa ressalva ainda sobre essa questão aí do lodo, né, de esgoto, principalmente do lodo de fossas, que ainda está em processo de decomposição e podem trazer impacto aí para o meio ambiente e para a questão da sanitária, né, de saúde pública, né? Tá ok? Então, basicamente, a diferença é processo construtivo, operacional e de manutenção, tá? Essa é a diferença. A fossa séptica, ela tem que atender critérios, né, de construção, de operação e de manutenção. Já a fossa tradicional é como a gente já conhece, né, e como é bastante praticado por muitas comunidades, normalmente as comunidades rurais, né, e nas cidades as pessoas ainda têm o entendimento de que ao construir um tanque fechado, ela seja classificada como uma fossa séptica, né, então a gente precisa entender que essas fossas, elas precisam atender o que preconiza aí na NBR 7.229, né, de 93, que trata aí desses critérios de construtivos, operacionais e de manutenção, ok? A segunda pergunta é: qual a diferença de duração de uma fossa séptica a uma fossa tradicional? Bem, em relação a essa duração de tempo entre a fossa séptica e a fossa tradicional, ou seja, entendendo que é a vida útil, né, de uma e outra, há sim diferença, né? Como nós observamos, a fossa séptica, ela deve atender critérios técnicos de construção, de operação e de manutenção. E se atendidos, né, de forma correta, elas tendem a durar aí por muitos e muito tempo, né? Ou seja, até podemos dizer para sempre, né? Desde que ela esteja devidamente tenha sido devidamente construída, né, atenda os critérios de projeto, né, em termos de contribuição, número de pessoas, e aspectos também de manutenção,
né? A questão da limpeza, a questão, né, de verificação da sua estrutura. Então, nesse caso, ela tem essa vida útil, né? Agora, existe essa diferença, né, entre a vida útil dela em termos estruturais, né? E tem essa questão da vida útil dela de funcionamento, né? Ou seja, ela tem um período de manutenção. Então, se ela não for, se não for feito essa manutenção devidamente correta, né, de limpeza, por exemplo, ela com certeza vai ter uma vida útil menor, né? Isso. No caso da fossa tradicional, como nós já descrevemos, né, ela normalmente são estruturas escavadas diretamente no solo, com paredes vazadas ou com fundo falso. Essas estruturas, elas tendem a sofrer uma influência muito maior das características de solo, de lençol freático. Então, elas têm uma vida útil menor, né, e muitas vezes são abandonadas, né, e construídas outras porque aquela fossa encheu, né? Então, esses aspectos são levados em consideração aí em relação à vida útil. Tá? Terceira pergunta: qual é a fossa mais recomendável? Bom, sem dúvida, a fossa mais recomendada é a fossa séptica, né? Porque ela é uma unidade de tratamento, mesmo no tratamento primário, né? Ela representa dentro de um fluxo de tratamento uma etapa importante. Ela reduz aí em termos de quase 50%, né, de matéria orgânica, ou seja, já remove grande parcela aí dessa matéria que vai ser necessária posteriormente ser tratada, de custo relativamente menor em relação às demais alternativas de tratamento, tá? E ela atende, né, os critérios, se bem operada, se bem construída, operada e feita a sua manutenção de forma correta, ela representa aí uma unidade mais correta em termos de impacto, né, no meio. É possível reutilizar uma fossa séptica antiga? Bem, é possível, né, reutilizar uma fossa séptica assim antiga, desde que ela atenda os requisitos estruturais, né, e de capacidade dessa nova contribuição de esgoto. Lembrando que essa contribuição de esgoto ela é função do número de pessoas e dessa per capita de esgoto gerado pela população, por pessoa, né? Então, critérios como a integridade da estrutura, volume útil dessa fossa e principalmente a estanqueidade devem ser levados em consideração para que essa fossa, né, seja reutilizada, né, que ela possa ser novamente utilizada para receber aí o esgoto doméstico. Quais produtos é utilizado na limpeza de uma fossa séptica? Normalmente não se utilizam produtos químicos na limpeza de fossa séptica. Algumas vezes é necessário, né, mas isso é feito por empresas devidamente credenciadas, né, com profissionais habilitados. É feito de uso de ecal, né, para fazer a limpeza das paredes, né, e normalmente fica incrustado material nas paredes e eles usam a cal para fazer esse tipo de limpeza. Mas na prática, no processo em si, a recomendação de produto não é indicado, né? O que até porque, lembrando que a fossa é um tratamento biológico, né? Você está trabalhando com bactérias, né? E essas bactérias elas têm que ter um meio adequado para continuarem com o seu processo de decomposição. Então, ao colocar qualquer produto ali, você pode estar comprometendo a eficiência, né, do sistema, do funcionamento dessas fossas. Então, essa etapa de limpeza, ela tem que ser feita de forma muito responsável, né, para não comprometer esse funcionamento, essa eficiência, né, esperada de uma fossa séptica.
No entanto, o que a gente observa na prática é que essa etapa ela acaba sendo realizada de forma equivocada, né, de forma errada, por falta de conhecimento do próprio usuário e até mesmo dos prestadores de serviço. Tá? Normalmente essa limpeza ela ocorre em média uma vez por ano, né, que depende aí vai variar em função desse tamanho e dessa intensidade de uso. E segundo a norma, é necessário, né, o ideal é deixar sempre 10% de material, ou seja, de lâmina, né, de material ainda dentro do tanque, para que ocorra o tratamento dos efluentes, né, que vão entrar posteriormente a essa limpeza, e não seja interrompido esse tratamento, né, ou seja, quando você acaba retirando todo esse material, você vai levar um tempo para que essas bactérias do tipo anaeróbio se adaptem àquele meio e consigam fazer o processo de decomposição. Então, por isso que alguns sistemas, no início, após a limpeza, eles começam a odorizar. Por quê? Você comprometeu, você desequilibrou aquele ambiente. Até que ele se restabeleça novamente, você vai levar um tempo, né? Então, por isso a norma recomenda esses 10%, né, de material ainda presente após essa limpeza. E aí é que acontece o grande equívoco, né? É que o usuário normalmente ele quer que faça a retirada de todo o material, né? Ele quer que a fossa dele fique limpa, né? Porque ele não conhece o princípio, né, de funcionamento biológico do sistema. Então acaba que ele cobra da empresa e a empresa também, por ganhar por cada quantidade de material retirado dessa fossa, acaba que retira todo o material presente. Então essa é uma das grandes dificuldades enfrentadas nessa etapa de limpeza das fossas sépticas, tá? Um outro aspecto também importante é a retirada desse material, né? O efluente líquido, ele normalmente vai para um sistema complementar, né, que ele ainda precisa passar para poder ter características adequadas para ser lançado no meio. E o lodo que é retirado, que normalmente é o lodo de fundo, né, do fundo da fossa, que é aquele lodo mais antigo, ele já está em um processo de decomposição. No entanto, ele ainda tem uma grande carga de matéria orgânica e de parasitas ainda que podem ocasionar problemas aí de ordem sanitária e ambiental. Então, nesse aspecto, é importante o gerenciamento ainda desse material que é retirado das fossas sépticas, né? Ainda é um desafio também, né, de gerenciamento desses lodos de fossa séptica, ok? Qual é o custo para construir uma fossa séptica? Bem, o custo, né, para construir uma fossa séptica envolve diversas variáveis, né? Por exemplo, como o tipo de material que vai ser empregado na sua construção, se vai ser alvenaria ou se vai ser unidades pré-moldadas, né, como já tem no mercado. O custo de mão de obra praticada na região, o custo de materiais, insumos, né, necessários para essa construção. Normalmente o valor cobrado, a faixa de valor cobrado para construir uma fossa séptica padrão, né, varia entre 5 a 7 mil reais, tá? Já levando em consideração materiais e serviços, né, já os serviços inseridos, tá? Esse valor a gente toma como referência o praticado, né, o informado aí pelo SINAP, né, pelo Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, tá, que define esses valores, né, de insumos e serviços necessários aí às obras e serviços de engenharia no âmbito da administração federal, tá? Então, essa base, né, de valor, de custo, né,
Lembrando também que esse custo, ele é apenas da unidade de fossa séptica, tá? O tratamento complementar e de destinação final, ele tem um outro custo para complementar o valor de todo esse sistema, tá? Existe alguma relação entre o tamanho da fossa séptica com a quantidade de pessoas residentes no local? Existe sim a relação entre as dimensões de uma fossa séptica, ou seja, o tamanho dessa fossa séptica e a quantidade de pessoas residentes no local. Segundo a NBR 7.229, as dimensões de uma fossa séptica estão relacionadas ao volume útil, né? E esse volume útil é função desse número de pessoas e da contribuição per capita, ou seja, de quanto cada pessoa gera de esgoto por dia, tá? E essa contribuição, né, essa contribuição de esgoto gerado por dia, ela pode ser estabelecida via norma, né, onde se preconiza por tipo, né, de consumidor versus a sua produção de esgoto, ou considerando 80% dessa per capita de consumo de água, tá? Normalmente é o que é praticado. Então, são essas duas variáveis diretamente relacionadas aí à questão do tamanho, das dimensões de uma fossa séptica, tá? E tem outras variáveis que estão relacionadas também, né, a esse volume, que são o tempo de detenção, ou seja, o tempo que esse esgoto entra e sai dessa unidade, tá? Que a gente chama de tempo de detenção, a taxa, né, de acumulação desse lodo digerido, e também a contribuição de lodo fresco, que aí já são variáveis que estão devidamente normatizadas na NBR 7.229. Tá? Então, são esses aspectos que levam, que nos direcionam a dimensionar a fossa séptica, seja ela tanto circular quanto retangular.